Bom, para começo de conversa, você sabe que o feriado de amanhã, do 9 de julho, já foi, cara. Já aconteceu. Lembra quando adiantaram um monte de feriado lá atrás? Então, tô brincando. Lembra, em março, né? Vários feriados foram adiantados ali, mas esse não entrou na conta, tá? Então, 9 de julho, fique feliz, continua valendo como feriado e, por favor, se cuide, tá? É hora de ficar em casa, assistir um bom filme, uma boa série, ler um bom livro ou assistir uma aula de história como a que eu vou deixar indicada aqui para vocês hoje. César, de onde que vem o 9 de julho? De onde vem essa data? Por que essa data do 9 de julho, então? O que acontece é o seguinte, essa data remete a um acontecimento lá de 1932, 9 de julho de 1932. Mas o 1932 precisa ser entendido num contexto histórico. Eu vou dar aqui só um resumo para vocês, se você quiser, vou deixar o card aqui com essa aula, com esse bang, com esse evento, com essa fita que aconteceu lá a partir de 1930. A parada é a seguinte, até 1930, a política brasileira estava sendo conduzida basicamente por São Paulo. Havia ali uma aliança, um acordo e tal, mas São Paulo estava dando as cartas na política do país. Quando chega em 1930, acontece uma eleição muito conturbada ali, e São Paulo vence essa eleição, as eleições eram fraudadas, tinha um monte de problema, lembra aquela história? Voto de cabresto, voto aberto, né? Não era secreto e tal. E aí São Paulo vence, mas a conjuntura ali, cara, levou a uma organização de forças contra a elite, contra a oligarquia paulista. Então se juntou Minas Gerais, Rio Grande do Sul, algumas oligarquias do Nordeste e o Getúlio Vargas, sabe o Vargas? O Vargas era o líder desse aglutinado de forças aí. O Vargas era o grande aglutinador. César, mas e daí? E daí que houve um golpe em 1930 e uma revolução, na verdade, né? E o Vargas assumiu o governo em 1930 e não deixou o Júlio Prestes, o paulista que tinha sido eleito, assumir. Então o Vargas vai governar por quase 15 anos, na verdade, você sabe disso, até 1945. O que acontece então? Com esse evento, São Paulo sai fora do jogo político, São Paulo sai fora desse protagonismo político do momento. E desde então, São Paulo fica tentando voltar à cena, fica protestando, falando que o Getúlio Vargas é um ditador, que ele não fez uma constituição e bababá e tal. E aí, lógico, eu tô simplificando aqui, mas em 1932, cara, isso aí chega no auge de tensão e São Paulo começa a enfrentar o governo federal, começa a enfrentar o governo provisório do Getúlio Vargas e quer obrigar o governo a fazer uma constituição. Na verdade, aqui entre nós, São Paulo quer voltar para o poder, né? Porque agora São Paulo tá brigando por liberdade, democracia, autonomia, tudo aquilo que ele não dava pra galera antes. Mas beleza, São Paulo está lutando por uma constituição, por liberdade. E aí, nessa série de protestos de 1932, tem uma data que também é importante, que é o 23 de maio, que é nome de avenida importante em São Paulo hoje, 23 de maio. 23 de maio tá tendo protesto em São Paulo, e aí o governo do Getúlio Vargas vai reprimir esses protestos da juventude paulista, da elite paulista, e aí, cara, 4 jovens são mortos lá. Na verdade, 5, né? O MMDC, depois virou MMDCA. Por quê? Durante muito tempo ficou conhecido como MMDC por conta do Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que é as iniciais aí do sobrenome dos 4 meninos que morreram lá nesses protestos. Depois descobriu-se também que o Alvarenga morreu, aí o cartaz já estava pronto, né, mano? Então, assim, o que você tem que saber é que uma parte dos filhos da elite paulistana morreram ali, foram violentados pela polícia em nome do Vargas e tal. E aí, cara, São Paulo se levanta contra o governo do Vargas. E oficialmente isso acontece do dia 8 para o dia 9, né? No dia 9, São Paulo amanhece com um levante contra o governo do Getúlio Vargas. São Paulo declara guerra contra o governo do Getúlio Vargas. E aí o que acontece, César? São Paulo fica independente? São Paulo... Nada, acontece assim, ó. Nada não, estou exagerando, mas São Paulo apanha, São Paulo leva uma piaba do governo federal, em poucos meses esse confronto vai acabar. Foi tenso. Mas aí o Vargas mandou cercar o litoral, Paraná, Minas, São Paulo ficou sitiado, cara. Então, militarmente, São Paulo perdeu, beleza? Foi até interessante esse conflito aí, tem umas presepadas que aconteceram aí, acabou a munição de São Paulo, os caras inventaram um negócio que só fazia barulho, chamava matraca, para tentar segurar as tropas do Vargas, mas enfim, não tem como segurar e rolou. E aí, o que vai acontecer? São Paulo vai dizer que foi por causa disso que o Vargas fez uma Constituição depois, a Assembleia Constituinte em 33 e a Constituição, a mais democrática que nós já tivemos até esse momento na história do Brasil, até 1934,
Depois o Vargas também vai fazer outra com a ditadura ali, né, em 37, mas tudo bem. E aí São Paulo vai dizer, ó, tá vendo? Nós, paulistas, puxamos de novo a frente do país, porque desde a época dos bandeirantes, porque nós somos a locomotiva do país, São Paulo sempre dá o primeiro passo, São Paulo é a vanguarda, São Paulo é a frente. Então, assim, nós obrigamos o Vargas a fazer uma constituição para o país, né? O Vargas, ouvindo essa história, iria dizer para você assim, cara, mas eu já tinha falado que eu ia fazer uma Assembleia Constituinte, mas São Paulo vai falar, mas se não fosse a gente, você não ia cumprir essa promessa. Enfim, entrou para a memória de São Paulo, como outros eventos também, como uma data importante, né? Se você descer a 23 de maio em direção ao Parque do Ibirapuera, você vai ver um obelisco. Põe em São Paulo no Google aí, você vai ver um dos cartões postais, um obelisco. Esse obelisco é um túmulo, cara, na verdade, é um mausoléu, que tá lá essa galera, né, os 4 meninos lá e mais 70 e tantas pessoas, dessa revolução que São Paulo chama de Revolução Constitucionalista. E isso aconteceu, então, no dia 9. E aí, só para você ver como que é a construção, né, da história e da memória, o feriado mesmo, cara, tipo, sempre foi uma data importante para São Paulo, mas o feriado mesmo só nos anos 90, naquele contexto, Fernando Henrique, PSDB, não sei o quê, aí vira feriado. Então a gente guarda, a gente comemora, São Paulo só comemora, né, não o resto do Brasil, São Paulo comemora como o dia que São Paulo avisou o Brasil que vidas importavam e que a gestão está assim. Você pode ver que São Paulo ainda tem um pouco disso, né? Até hoje, essa ideia de ser pioneiro, vanguarda, de estar na frente. E assim, vamos lá, é a maior população do país, é o centro financeiro, né, econômico, é o centro industrial, as maiores cidades, enfim, o estado que mais bate em professor. Então, São Paulo está na frente em vários quesitos, tá bom? É por isso que nós comemoramos então. E fica tranquilo que é feriado sim, esse não foi adiantado aí, então você pode curtir assistindo essa aula de história que eu estou indicando para vocês aí, por exemplo, tá bom? Beijo, essa data é por isso então.